Meus amigos, surpreendentes revelações continuam a surgir no caso Sara Mariano, desafiando nossa compreensão do crime. O que vou apresentar neste vídeo pode alterar a forma como percebemos a execução e o planejamento desse crime. Vamos explorar a faceta mais obscura do homem que se autodenomina Bispo Zadok. Além disso, abordaremos a quarta pessoa que está prestando depoimento à polícia, e embora eu ainda não saiba se é ou se tornará um suspeito, trata-se de um pregador. Apresentarei detalhes sobre essa pessoa, criando uma narrativa absurda que envolve praticamente uma quadrilha de pregadores, conspirando para cometer um crime bárbaro. Ederlan, Gideão, Zadok e agora essa quarta pessoa, cuja relação com Zadok e Gideão será explorada, trazendo informações impactantes neste vídeo esclarecedor. Não deixe de assistir, mas antes de entrarmos nos detalhes, peço que vocês interajam com o vídeo deixando seu like, isso ajuda bastante o canal. Além disso, se você ainda não faz parte da família, inscreva-se para receber atualizações sobre o caso Sara Mariano e outros assuntos importantes. Agora, sem mais delongas, vamos para as notícias após a vinheta. Bem pessoal, há mais ou menos 3 semanas atrás, uma pessoa foi intimada pela polícia para prestar depoimento no caso Sara Mariano, e trata-se de um jovem pregador, o Vitor Gabriel. Surpreendentemente, ele possui algum vínculo com Gideão e Zadok, já que o segue nas redes sociais. Parece que o Vitor estava preparado para essa situação, acompanhando a prisão dos amigos de Gideão e Zadok. Ele compareceu ao lado de um advogado, apagou todas as postagens em suas redes sociais, antecipando-se às buscas das pessoas, como aconteceu com Gideão e Zadok. Agora, quero mostrar a vocês a postura dele e como se expressou diante das câmeras. É importante avaliar isso para, em seguida, discutirmos algo muito sério. Vamos conferir. Uma pessoa que está sendo agora aqui apresentada pelo advogado, ele vai ser ouvido agora pelo delegado. O que vocês têm a falar aí sobre o caso? O Vitor sabe o que você sabe, Vitor, sobre esse caso que você pode falar pra gente? Não, o que eu sei eu vou passar lá pro delegado. Viu? Estaria envolvido nesse crime também? Não. Mas você viu, você sabe de alguma coisa? Não sei de nada. O que eu sei eu vou passar pro delegado. Tá com medo, tá assustado? Não, tô bem tranquilo, bem tranquilo. Você conhece alguma pessoa? Como é que foi? Não, como eu tô falando, eu vou falar lá dentro. Tá certo? Você resolveu procurar o advogado justamente para tentar falar com o delegado, para explicar o que você sabe, é isso? Isso. Você não tem envolvimento nenhum com esse crime? Não tenho. E o advogado, o que é que tem a dizer sobre esse caso? Ó, meu cliente, cuidado, meu cliente Vitor, o delegado pediu para ouvir ele, aí ele vai falar, eu não sei qual é a acusação que pesa contra ele, aí primeiramente a gente vai saber ter ciência, mas de antemão, o que eu tenho a dizer é que meu cliente é inocente. Então, o Vitor, então, segundo o delegado, ele foi chamado, o Vitor, então, para depor, é isso? Não existe mandado nenhum de prisão contra meu cliente, o Vitor, ele vai ser ouvido. O delegado quer ouvir ele, aí demais informações só depois da oitiva do meu cliente. Agora, Vitor, você é pregador, não é isso? Você conhece e tem alguma proximidade de... Vitor seria pregador e teria proximidade também com o Bispo Zadok. Conheci ele através das redes sociais, né? Pelo fato da igreja. Porém, agora eu não quero falar nada, só lá dentro. Mas você já sabia que o Bispo viria para cá? Pessoal, licença, por favor, a gente vai falar com vocês, tá bom? Tá aí, ó, Casimiro, em primeira mão para o QVP, a gente acompanhando aí, ó, o caso de mais uma pessoa que está sendo, nesse momento agora, ele está se apresentando junto com o advogado, justamente para prestar depoimento. Bem pessoal, este é o jovem pregador Vitor Gabriel, e a observação que faço sobre a postura dele envolve um pouco de psicologia. Quando uma pessoa é acusada injustamente e sabe que é inocente, a tendência é que ela reaja de forma mais emocional às acusações, defendendo sua inocência com mais veemência. Por outro lado, quando a pessoa é culpada e está ciente disso, a tendência é que ela reaja de forma mais contida, amena e frouxa, pois sabe que é culpada. Imitar emoções verdadeiras não é tão fácil quanto parece, como vimos no caso do próprio Ederlan,
quando estava chorando diante das câmeras, o que não convenceu muita gente, pois parecia uma reação emocional artificial. Em relação ao Vitor Gabriel, percebo que sua postura é muito parecida com a de Gideão, o motorista que dirigiu o carro quando Sara desapareceu. O interessante é que o dono do carro, que não era Gideão, ao saber do envolvimento do veículo na polêmica, imediatamente procurou a polícia, entregou o carro e prestou os esclarecimentos necessários, uma reação emocional legítima de quem sabia não ter envolvimento no crime e temia ser injustamente implicado. Já Gideão, quando questionado pelo repórter se tinha envolvimento no crime e por que não havia procurado as autoridades para esclarecimentos, teve a seguinte reação. Até no site da Juca mesmo, que postou o vídeo que ela fez, né, no pedágio. E eu no carro, eu falei assim, aí sou eu. Aí meu mundo caiu. Questionamento, né, Juca? Por que você não procurou a polícia, amigo? Porque eu tava sem esse celular. Esse celular é o celular de aplicativo. É o celular que eu trabalho. O celular tava quebrado. Eu fui assaltado no domingo e com isso o meu celular caiu. Eu fui assaltado, o carro estava lapiado ali na lateral. E eu só consegui pegar o celular ontem. A gente percebe isso. Eu até observei isso em outro vídeo em que comentei sobre a situação do Gideão, que estava intimidado, tímido e desconfortado. Ele não tem firmeza para defender sua razão, para alegar sua inocência. E a gente percebe a mesma intimidação no Vitor Gabriel, um tanto desconcertado diante das câmeras, relutante em falar, com medo de se comprometer. Até a postura do advogado é curiosa, pois ele diz que ainda não sabia do que se tratavam as acusações contra seu cliente, apenas sabia da inocência dele. Como alguém pode ter certeza da inocência do cliente sem saber do que ele está sendo acusado? Sinceramente, a postura de Vitor Gabriel é estranha. Agora, sobre a bomba do dia, tivemos a confissão de Ederland um envolvimento amoroso e sexual com o chamado Bispo Zadok, do qual ele era produtor, colocando mais um participante na cena do crime. Falo suspeito por formalidade, mas um envolvido. Surgiu uma informação sobre Zadok que pode dar a ele mais importância no crime do que você imagina. Uma vítima, uma mulher que relata ter sofrido um abuso por parte de Zadok no passado, resolveu abrir o coração com exclusividade no portal Alô Juca, que tem dado uma cobertura excelente deste caso. Essa vítima pode revelar muito sobre o caso, e vou comentar algo importante sobre isso depois. Preste atenção no depoimento dela. Você hoje tem quantos anos? 27 anos. Quando você foi vítima dele, você tinha? 17 anos. 17 anos, adolescente. Sim, adolescente ingênuo. Você foi abusada sexualmente por quem, minha jovem? Pelo Bispo Zadok. Pelo Zadok. Bispo Zadok. O que aconteceu? Que na época ele nem era bispo, né? Na época, se eu não me engano, ele era levita. Quando eu conheci. Levita, para quem não entende, é uma pessoa que apenas canta os louvores. Canta ou toca. Participa. Sim. O que aconteceu? Que você foi vítima de estupro, foi abusada sexualmente? Sim, eu conheci um pessoal de Camaçari e aí a gente sempre fazia a obra, né? A gente ia louvar nas igrejas, uma pessoa pregava e eu louvava muito nas igrejas por aquele redor, né? Aquela região. E foi daí que eu conheci a igreja da mãe dele, que na época era pastora. Fiz amizade com o pessoal. Foi daí que uma vez eles me chamaram para louvar na igreja deles e acabei tendo que dormir na casa dela, porque como eu morava longe, precisava dormir. Sim. Nesse dia, eu não maldei nada, não vi nada da parte dele, porque estava todo mundo, né, na sala ali, dormindo, o pessoal da igreja. E aí eu pensei, amizade, né, todo mundo, amigos. Eu confiei e resolvi prolongar essa amizade. Confiar, né? E uma certa vez eu estava em Barra de Jacuípe. Eu fui para uma igreja lá. Só que eu perdi o horário do ônibus, porque como era domingo, passava muito cedo. Sim. Então eu entrei em contato com ele, porque como ele morava em Camaçari, ficava perto. Como eu já tinha dormido na casa da mãe dele, da pastora, eu tive essa confiança de ligar, né, e pedir para dormir novamente, para poder no outro dia eu voltar para casa. Então ele disse que ia falar com a mãe dele e depois ele voltou,
falando que a mãe dele estava no culto e que depois do culto buscaria ele. Ele estava na casa de um amigo e se eu poderia chegar até lá. Então eu consegui um carro de um guincho, uma carona de um guincho, até esse local. Eu não me lembro muito, mas ficava perto de uns matos, esse local, em Camaçari. Cheguei no local, eu perguntei, cadê sua mãe? Nada, e ele disse não. Aí eu entrei e fiquei esperando, né, ingênua, esperando a mãe dele chegar para buscar a gente, né? Sim. Aí deu 1h da manhã, eu falei, cadê a sua mãe? Aí ele disse, ela vai vir, eu já falei com ela, se você quiser você pode dormir, porque eu tava com sono, né? Sim. Ele pode dormir quando ela chegar, eu te acordo. Deixa eu explicar aqui, tem muita gente falando, muita gente questionando. Essa jovem que está aqui foi vítima do bispo Zadok há 10 anos atrás e ela está contando que foi abusada sexualmente, ou seja, estuprada por esse canalha aí. Ela está colocando aqui, né? Está falando. Pode continuar. Sim. E aí eu acabei confiando, né? Porque como eu já tinha dormido na casa da mãe dele, com a galera lá, tudo, não teve nada, não suspeitei nada, assim, de maldade. Então eu acabei confiando, acabei pegando no sono. Sim. E acordei com 3 tapas fortes na cara, uma ameaça. Ele dizendo, não reaja, só a ela, pra não dizer o nome pesado, senão vou te matar. E ele puxou pelo meu cabelo e eu já senti que ele estava querendo tocar em mim. Sim. Pela força que ele estava fazendo e o que ele estava querendo. Então eu tive que fingir naquele momento que já estava gostando dele pra ele não me tratar daquela forma, porque eu não sabia o que ia acontecer. Se eu reagisse, né? Eu não sabia o que seria. Sim. Porque ele disse que iria me matar se eu reagisse. Como tinha outra pessoa dentro da casa, que era um colega dele, mas estava dentro do quarto. Ele só apareceu uma vez e depois ele entrou. Então eu fiquei com medo. Aí eu fingi que já estava gostando dele, que estava apaixonada por ele e que não tinha necessidade dele fazer aquele gesto que ele fez comigo. Então... Teve a penetração? Teve a penetração. Contra a minha vontade, né? Tive que fingir ali, né? Lutando pela minha vida, porque eu prefiro estar viva do que passar por isso, reagir ou ele fazer alguma coisa comigo. E quando foi de manhã cedo, que ele teve um descuido, entrou no quarto do amigo, foi daí que eu consegui escapar e sair correndo. Procurei ajuda de manhã cedo, procurei ajuda para perguntar sobre um ponto de ônibus. Não sei para onde ia o ônibus, mas o primeiro carro que aparecesse eu ia pegar. E foi assim. Eu agradeço a Deus por ter esse livramento, porque eu talvez... E depois você não teve mais contato com ele? Ele procurou? Ele me ligou, né, perguntando por que eu sumi, que eu saí. E daí eu falei com ele, olha, não me ligue mais, porque se você ficar me perturbando, me seguindo, eu vou contar para sua mãe, para a pastora, e para todas as pessoas da igreja que te conhecem. A mãe dele é pastora? Sim, na época, a mãe dele, Ana Lúcia, era pastora. Não sei hoje o que ela é. Porque depois desse trauma aí que eu tive, eu nunca mais voltei para Camaçari. Por que você não denunciou a polícia? Você ficou com medo? Eu fiquei com medo porque eu não sabia quem ele era, né? Porque na frente da mãe, pessoa do bem, mas naquele dia que eu caí na armadilha dele, eu vi que realmente ele era. E ele, tipo, se transformou. Ele me xingou. Ele me bateu, me xingou e me ameaçou de morte, se eu reagisse. Bem pessoal, aqui está o depoimento dessa vítima, e algumas observações. Zadok era filho de uma pastora, então é bem provável que ele tenha sido criado em um lar cristão, como sugere até mesmo o nome bíblico que recebeu. Imaginem a frustração e a decepção dessa mãe ao descobrir a natureza criminosa do filho. Ficou evidente que o crime envolvendo Sara não foi o primeiro de Zadok, pois ele já apresentava um comportamento criminoso ao longo de muitos anos. Vejam o que ele disse à vítima: eu vou tirar sua vida se você não fizer o que eu quero. Isso revela uma índole cruel e perversa. Como sabemos, alguém com uma natureza ruim, se não buscar melhorar, tende a piorar com o tempo, e suas ações se tornam cada vez mais graves. Zadok começou com abusos e terminou tirando a vida de uma pessoa. Não foi apenas essa vítima.
Outras pessoas começaram a se conectar com o portal Alô Juca durante a live, até mesmo um homem. Portanto, é bem provável que quando Zadok conheceu Ederlan, ele já era um criminoso cruel com índole perversa. Sua participação nesse crime pode ter sido significativa, estimulando e dando ideias a Ederlan. Mesmo que todo o estímulo para cometer esse crime tenha vindo de Zadok, para mim, Ederlan continua sendo o mais monstruoso e o principal culpado. Sara era sua esposa, mãe de sua filha, e ele teve a capacidade de cometer esse ato inescrupuloso. O que aconteceu com Sara foi um crime sem escrúpulos, algo que apenas alguém com uma índole cruel poderia cometer. Há uma total compatibilidade entre a índole de Zadok e a natureza do crime. Anos atrás, ele ameaçou a vítima, dizendo que tiraria sua vida se ela não fizesse o que ele queria. Quantas vítimas ele não fez ao longo desses anos, e agora elas podem se manifestar. Não seria surpreendente se Zadok, já criminoso, começou a se relacionar intimamente com Ederlan e elaborou esse projeto sombrio contra Sara, com total estímulo e ideias provenientes de Zadok. Como mostramos em vídeos anteriores, a conexão entre Ederlan e Zadok era muito forte. Ederlan pode matar, roubar, fazer o que for. Se eu gosto dele, eu boto no meu evento e acabou. Não quero saber o que ele faz. Não. Ele é parceiro, ele é da coliga. Pronto. Aí o que eu não aceito e que me deixa revoltado é... Pode ser homem de Deus, mas não é da minha coliga. Não. Tá fora do... E o que eu desejo do fundo do meu coração é que a justiça venha a ser feita. E não sou apenas eu, mas também a população, que se manifestou de forma revoltada quando Zadok estava sendo transferido para outro departamento. Ele estava ali, emudecido, agora sem poder ameaçar ninguém, sem poder coibir ninguém. Em silêncio, apenas esperando a sua sentença que será dada por um juiz. O que é que você tem a falar, irmão? Você tá acompanhando? Ia ver. Faz. Você ia ver. Horrível. Ordinários. Aqui estão os meus parabéns para a polícia e para o Serviço de Inteligência da Polícia da Bahia, que tem agido com muita eficiência e agilidade neste caso. A certeza que eu tenho é que estamos muito perto de ver esse crime de fato resolvido e todos os envolvidos pagando pelo que fizeram. Justiça. E é isso, o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Agradeço pela sua visualização. Deixe registrada a sua opinião e inscreva-se aqui, porque a qualquer momento traremos novas atualizações deste caso tão terrível.